Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente neste domingo trazendo mais um vídeo no canal desse pós-jogo do Verdão após o empate contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena pelo placar de 1 a 1. Resultado que deixou o Palmeiras agora na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, 1 ponto atrás do Cruzeiro e 4 pontos atrás do Flamengo, que também empatou neste domingo contra a equipe do Grêmio no Maracanã. Enfim, Palmeiras deixou de conseguir se aproximar ainda mais do Flamengo e ter a vantagem de ter um jogo a menos, onde se vencesse esse jogo a menos, poderia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Enfim, estou trazendo esse pós-jogo aí da ESPN. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Do sapato imensa pro Abel, né? Virou. Impressionante, né? A diferença técnica das duas equipes é considerável até, ainda mais no jogo de hoje, principalmente. Mas nem assim, impressionante. É isso. William, boa noite companheiros, boa noite a todos. Eu até acho que time titular, por time titular, elencos completos, pau. É um time pau a pau. Também acho. É claro que o elenco do Palmeiras é melhor e é claro que os times disponíveis para o jogo de hoje, o Palmeiras tinha mais condições. Mas é verdade, o nível de mobilização desse elenco do Corinthians para os jogos contra o Palmeiras, sejam eles jogos eliminatórios principalmente, ou jogos de pontos corridos, como foi o jogo de ontem, é um nível maior por parte do Corinthians do que por parte do Palmeiras. E eu não acho que isso é por acaso, eu acho que isso é um reflexo da realidade dos clubes. O Corinthians é um time hoje que está... A Copa do Brasil está aí, mas o Corinthians está distante nos últimos anos das grandes disputas. Então, os jogos contra o Palmeiras estão entre os jogos mais importantes do ano do Corinthians. E a mobilização ela é visível, desde o time do Ramon Dias para cá. No caso do Palmeiras, o Palmeiras tem vários jogos mais importantes do que os derbys no ano, porque o Palmeiras briga pelas competições. E talvez isso faça com que o elenco não entre da mesma forma que o time do Corinthians entra. Hoje o Palmeiras jogou melhor. Mas parecia que hoje ia ser diferente. Hoje o Palmeiras jogou melhor e acho que assim, olhando para o campo, me chamou muito a atenção uma diferença entre as duas equipes, que é uma diferença até de perfil de elenco. O Palmeiras é um time que, desde o princípio, foi marcar alto o Corinthians, tentar sufocar, incomodar a saída de bola, que não é boa. E essa é uma característica do time do Palmeiras. E isso fez o Palmeiras ganhar muita bola. O time do Corinthians não consegue fazer isso porque não tem esse perfil. Você olha para os homens de frente, o Guinegão é um cara que vai fazer, mas o Garro não é e o Memphis não é. Você olha para o meio-campo, o Ranieri é um cara, mas o Ranieri estava mais próximo dos zagueiros. Então, à frente dele, o Maicon, que não é um caçador, o Breno Bidon, que também não é um caçador. Então, o Corinthians não conseguia pressionar o Palmeiras. O Palmeiras tinha muito conforto para trabalhar a bola, ganhou muito meio-campo e o Corinthians teve dificuldade. O Corinthians tinha dificuldade tanto para recuperar essa bola, quanto para atacar o Palmeiras. E aí vai o desfalque dos laterais, como fizeram falta o Mateuzinho e o Matheus Bidu, porque embora o Corinthians tenha Memphis e Garro como os melhores jogadores tecnicamente, as válvulas de escape do Corinthians do Dorival atualmente são os laterais. No 4-4-2, 2 laterais, aquele meio campo losango, 2 homens à frente. E o Charles como lateral não vai ajudar ofensivamente, e o Angileri menos do que o Bidu. Então o Corinthians teve dificuldade em vários momentos do jogo. Pressionar o Palmeiras, contra-atacar e tentar encontrar velocidade pelos lados. Não conseguiu. Ainda assim conseguiu buscar o gol de empate numa bola parada. Ainda assim teve uma outra escapada pela direita para tentar machucar um pouco o Palmeiras. Mas, no geral, o Palmeiras foi melhor. Concordo com o prof. No segundo tempo, o jogo caiu. Isso facilitou a missão do Corinthians de segurar o empate. Nem acho que para a classificação do Corinthians o empate é tão bom assim. O Corinthians está estacionado no campeonato e ele poderia mais. Mas em termos das perspectivas de cada um, o empate ele é pior para o Palmeiras no campeonato. Especialmente numa rodada em que o concorrente direto do Palmeiras tropeçou. Em casa tropeça. Né? Palmeiras jogou melhor, o Corinthians soube reagir e levou um ponto. Aliás, não levou para casa, ganhou um ponto. Ficou com um pontinho em casa, não deixou escapar. Jean, olhando o primeiro tempo do jogo, dá para dizer ali que a vitória do Palmeiras no primeiro tempo só não aconteceu por uma dessas obras do futebol, ali do acaso, e que o que pesou para o Palmeiras não sair com os 3 pontos hoje foi mais o segundo tempo, onde as duas equipes caíram um pouquinho de produção, ou não é por aí? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, é evidente que pelo que produziu no primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter saído não só com a vantagem, mas com uma boa vantagem na primeira etapa. Mas, de certa maneira, se repete o que aconteceu em outros momentos desse duelo
nessa temporada. Se a gente for lembrar, por exemplo, o último jogo, e acho que talvez não com a mesma intensidade da superioridade que o Palmeiras teve hoje no primeiro tempo, porque eu acho que essa superioridade talvez só tenha sido vista no jogo de hoje e também se explica pelos desfalques que o Corinthians tinha, que obviamente tornam o time do Corinthians bem mais frágil, bem inferior a esse time do Palmeiras, porque com os titulares acho que a coisa é bem pau a pau. Eu tô com o Zupac. Agora, se você lembrar até mesmo do jogo, o segundo jogo da Copa do Brasil, você vai lembrar que o Aníbal é expulso. Sim. E que o Palmeiras era bem melhor que o Corinthians até o momento que ele toma um gol de novo de bola parada. E a partir dali, quer dizer, o Corinthians aproveita o momento da bola parada, faz o seu gol, e aí acho que a partir dali o Palmeiras cai de produção, que é todo aquele ímpeto e aquela vontade, mesmo com um jogador a menos que a gente via no Allianz Parque, desapareceu. Então eu não acho, assim, eu acho que poderia ter acontecido, poderia, mas também não é uma novidade isso. E aí eu acho que tem a ver com os méritos do Corinthians, e o Zupa já falou, essa coisa de levar muito a sério, né? A gente, essa coisa do derby, eu, sei lá, pego o exemplo de Lazio e Roma, que é um negócio que, assim, lá os não interessa se está brigando por título, se não está brigando por título, qual é o objetivo de cada um, se um briga por Champions, o outro briga para não cair. É um jogo que iguala tudo, porque aquele jogo é a vida deles. E pelo que eu entendi, assim, o que o Zupa está falando, eu concordo, isso hoje é muito a vida do Corinthians, sim, no seu dia a dia. Então, acho que tem esse mérito, tem o mérito de aproveitar as bolas paradas e tem o demérito do Palmeiras também, que acaba sofrendo muitos gols dessa maneira, né? Os 2 gols na Copa do Brasil foram assim e o gol que ele sofre hoje também foi assim. Eu estava até, e aí achei muito curioso, eu fui até pegar esse dado. Nos 7 confrontos entre Palmeiras e Corinthians nesta temporada, o Palmeiras finalizou 115 vezes. Nossa Senhora. O Corinthians finalizou 62 vezes. Quase metade. O Corinthians venceu 3 jogos. O Palmeiras venceu 1 jogo. Foi da ida do brasileiro. E houve 3 empates. Então, assim, é impressionante como, de alguma maneira, esse roteiro, acho que hoje mais intensamente, ele tem se repetido. E quantas finalizações? Finalizações foram, então, 115 para o Palmeiras, contando o jogo de hoje. E o Palmeiras só fez gol hoje e no jogo que venceu no primeiro turno. Tem o... Porque aí estão 7 confrontos, tem o 2-2 do Paulista. Sim, verdade. Mas de classificação. Nas finais do Paulista e nos 2 da Copa do Brasil, o Palmeiras não marcou. Fez, mesmo com esse volume de finalizações. Exatamente. 2-2 em que o Palmeiras perde um pênalti no último lance. É verdade. É isso. Então acho que assim... Então nos 3 últimos jogos, confrontos, não teve gol do Palmeiras com bola rolando, é isso? É isso. Porque o de hoje foi de pênalti. Então, assim, é impressionante. Eu acho que, de alguma maneira, se repete, mas acentuadamente. Acho que aí, repito, muito também por conta dos desfalques do Corinthians e porque o Palmeiras está mais acertado. Acho que aí não dá para discutir que é o melhor momento do futebol jogado do Palmeiras no ano, né? A gente já vem de uma partida em que o Palmeiras mereceu elogios. Acho que a partir do momento que encontrou a dupla de ataque, o time cresceu de produção. Então, assim, acho que tem um pouco das duas coisas. Tem os desfalques do Corinthians e tem um Palmeiras que está jogando mais, que está jogando melhor recentemente, né? Acho que são 3, 4 jogos que a gente pode, não mais do que isso, que o Palmeiras começou a jogar num nível um pouco maior. Desde a eliminação para o Corinthians. Desde a eliminação para o Corinthians, exatamente. Né? E, aliás, é bom lembrar, né, que se o Palmeiras vence hoje, ele seria, por pontos perdidos, o melhor time do brasileiro e a melhor campanha, né, com larga margem na Libertadores, e é o mesmo time em que se pedia há pouco tempo demissão de treinador e tudo mais. Exatamente. É sempre bom lembrar dessas coisas. Mas, enfim, eu acho que não se discute que o resultado foi muito melhor para o Corinthians. Até porque o Zupa falou, o Corinthians está estacionado tal, na tabela. É verdade, podia até brigar, né? Mas está muito vivo na Copa do Brasil, tá quase na semifinal. Quase na semifinal. Tem uma prioridade, está tranquilo no brasileiro no sentido de não sofrer e tal. Então, assim, acho que para o Corinthians ganhar 1 ponto e não 3, tem uma diferença muito menor do que para o Palmeiras, que se vencesse os 3, seria até mesmo o líder por pontos perdidos. No momento de data FIFA, onde o Corinthians vai ter aí 2 semanas, né? Porque a volta é Copa do Brasil, né? O Corinthians tem jogo com o Atlético Paranaense. O jogo foi antecipado em um dia. 10 dias, dá para dar uma recuperada, né? Alguns jogadores não vão voltar mesmo, a gente já elencou aqui, mas
dá para dar uma parada e passando na Copa do Brasil, é favorito no confronto contra o Atlético Paranaense, vai ter esse jogo só lá em dezembro. Então consegue ir ajeitando também a casa aos pouquinhos. Eu vou para o meu universo geek para te fazer a primeira pergunta. Olha, que isso? O Corinthians... Tô esperando a resposta. O Corinthians é a criptonita do Palmeiras? Bom, primeira coisa, boa noite. Até que você pegou uma referência fácil, né? Vou apelar, né? Boa noite, Jean, professor. Boa noite aos fãs do esporte. Cara, eu acho que não. Porque dos outros jogos do Corinthians contra o Palmeiras, eu acho, por exemplo, o Corinthians eliminar o Palmeiras sem tomar gols na Copa do Brasil é surpreendente. O Corinthians eliminar o Palmeiras naquele momento do Palmeiras não foi surpreendente. Resultado do estadual, o Corinthians ganhando fora, um pouco surpreendente, mas o Palmeiras jogou mal em boa parte do ano e conseguia resultados porque tem bons jogadores e tem uma mentalidade muito forte. E aí eu vou para o caminho do Jean, eu concordo com ele. Hoje o Palmeiras joga bem. Eu achei que o Palmeiras ia ganhar o jogo antes da partida. Mesmo. E achei que ia ganhar bem. Achei que ia ganhar até com uma certa imposição, por mais de um gol de vantagem. Se você me perguntasse antes do jogo, eu teria dito isso. Porque Antes nesse de começando momento... o jogo, tava cumprindo o que você achava. Pela imposição, pelo jogo, parecia que... Eu acho que o Palmeiras jogou o suficiente para isso. Eu acho que coletivamente o Palmeiras foi superior ao Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que as ideias do Abel sobressaíram sobre o que o Dorival desejava de início do jogo. Óbvio que o Dorival muito engessado pelo potencial dos seus jogadores. Mas individualmente, na parte técnica, o Palmeiras lembrou o Palmeiras pré essa fase boa. E o mais curioso para mim é que eu nem acho que a dupla de ataque jogou mal. Fizeram um bom jogo. Do Palmeiras. Sim, o Vitor Roque principalmente. Eu acho que fizeram um Roque deu bom muito jogo. trabalho para a zaga do Corinthians o tempo inteiro. E mesmo assim, o Palmeiras que criou para fazer 3, 4, fez um gol de pênalti. Não fez o gol com a bola rolando. Não acho que isso tenha a ver com o fato desse momento do clássico, do Corinthians e Palmeiras, até porque historicamente é o contrário. Historicamente é o Palmeiras que, mesmo sem ter um time à altura do Corinthians, às vezes consegue os resultados. Palmeiras sempre foi uma pedra no sapato da vida do Corinthians e esse ano a coisa tem sido diferente, acho eu, porque o Palmeiras está devendo um pouquinho ainda. Hoje, só na parte técnica dos jogadores, eu não olho para o Abel, hoje eu não olho para a dupla de ataque, eu olho para o Maurício. O Maurício não jogou bem. Eu acho que é muito circunstancial isso mas a notícia boa para o palmeirense é que se o Palmeiras continuar jogando assim, ele vai fazer uma boa temporada e vai brigar, no mínimo, pelo título da Libertadores com boa chance. Sim. O Campeonato Brasileiro depende muito do que o Flamengo não fizer, porque a diferença ainda é grande, mesmo com o empate do Flamengo hoje. E para o Corinthians, a boa notícia é que os jogos da Copa do Brasil decisivos foram adiados, que o Campeonato Brasileiro está tranquilo e que dá para recuperar todo mundo até lá. Todo mundo gostou disso, menos o Flamengo, né? Num primeiro momento. Eu acho que ele ainda vai agradecer. Eu acho que o Palmeirense está irritado com o resultado de hoje. Porque a responsabilidade era do Palmeiras. Não é responsabilidade, eu acho que o desempenho do time justificava o resultado melhor e você coloca junto com esse desempenho o que não aconteceu a favor do Palmeiras nos outros jogos da temporada. Então tá engasgado. Aí você fica pensando, o que precisa fazer para ganhar esse danado desse jogo? Porque é bem... Eu acho que é perfeito. Acho que o jogo terminou hoje com o Palmeirense irritado, né? O Palmeirense irritado falou, de novo, não conseguimos ganhar do Corinthians. E hoje foi melhor, de novo e tal. E o corintiano terminou e falou, opa, legal, seguramos aí, 1-1, tá bom, foi em casa, mas tá bom e tal. Foi em casa? Eu acho que o corintiano, do jeito que estava o time hoje ainda muito desfalcado, fechava o empate antes do jogo. Aquela famosa, não fechava? Quantos antes do jogo, empatezinho, fechou? Quantos times no campeonato conseguem arrancar pontos do Palmeiras? Em casa ou não? A última derrota do Palmeiras foi para o Cruzeiro, no Brasileiro, antes do Mundial. O Palmeiras é muito eficiente fora de casa. E tem uma coisa, o Palmeiras às vezes não joga bem e não perde. Então. Mas no caso do campeonato do Corinthians, o ponto conquistado hoje não é problema. Mas quando a gente olha para o todo, dos últimos 7 jogos do campeonato, o Corinthians ganhou do Vasco e depois não ganhou mais de ninguém. E mesmo dentro de casa, em vários outros jogos que era para ter ganho... vitória com o Ceará, tá dentro dos 7 aí?
foi o primeiro jogo depois do Mundial. Fora, depois que o Corinthians deixou de ganhar vários jogos em casa. Então, assim, o jogo de hoje em casa, em termos do campeonato, era importante para o Corinthians ganhar. O Corinthians tem que voltar a vencer no campeonato. Não acho que o Corinthians está livre da questão do rebaixamento. Acho que essas últimas rodadas, a vitória sobre o Vasco, o empate de hoje, esse combo, com os concorrentes para baixo perdendo pontos, dão um leve respiro, mas a distância não é grande, assim. O Corinthians tem jogos a mais. É que a agenda está virando para aquela agenda positiva, né? Porque você tem... Sim. A não ser que na volta da data FIFA o Corinthians seja eliminado em casa pelo Atlético Paranaense, né? Eu acho pouco provável. Mas acho que ainda é um campeonato que não é seguro. Você ganha do Vasco fora. E jogando bem até. E perdeu pro Bahia em casa jogando bem também, na verdade. Sim. Aí você ganha do Vasco, você ganha fora do Atlético Paranaense. O Corinthians com muita dificuldade para vencer jogos fora de casa. Eu que falei, jogou bem contra o Vasco. Aí hoje você, num jogo em que o seu adversário é superior, e a gente está falando aqui direto, todos os programas, sempre lembra dos desfalques do Corinthians, você descola um empatezinho em casa, olha lá para frente com uma possibilidade muito grande de avançar na Copa do Brasil e ser semifinalista pelo 4º ano seguido. Isso sim. Quer dizer, a agenda está mesmo mas o com campeonato todos os brasileiro é ruim. É ruim, é um campeonato aquém das possibilidades. Pontuação, inclusive, sem dúvida. É isso. E dentro da sequência, o empate de hoje ajuda pouco. Mas o olhar específico para o jogo, para o que era o pré-jogo e para o que foi o jogo, é um ponto a se comemorar. E jogo assim... Mas para o campeonato é um ponto que... Jogo assim é o que vai mais ter no segundo turno. Jogo em casa, mas com adversário pedreiro. Sim. Vai pegar Botafogo. Flamengo, por exemplo, em casa, né? Flamengo. Vai pegar quem mais? Cruzeiro. Então, não adianta tanto assim ser em casa se o teu adversário é cabeça da tabela. E nessa questão do rebaixamento, o que também complica é que o Corinthians, no turno, tirou poucos pontos dos de baixo. Perdeu do Juventude, que agora já nem está tão embaixo, mas em pontos perdidos. Empatou com Fortaleza, né? Empatou com Fortaleza em casa, não ganhou do Vitória em casa. O Corinthians desperdiçou muito ponto em casa. Esse campeonato... Mas aí é mais grave, eu acho que são contextos diferentes. Porque o contexto de hoje, especificamente, eu não sei, eu até acho que talvez o corintiano não assinasse antes um empate. Mas aquele mais racional, talvez sim, talvez dissesse, cara, realmente... E, aliás, a gente viu até o Hugo, dando uma segurada ali no jogo, nos 15, 20 minutos finais, porque era evidente que até o contexto do jogo já levava o Corinthians a dizer, cara, um ponto tá ótimo, assim, esses 2 pontos não me fazem tanta falta quanto vão fazer para o Palmeiras. E o próprio fato de fazer falta para o Palmeiras, dos dois, é legal para o Corinthians também, né? Quer dizer, não é que se ele estivesse tirando 2 pontos do Cruzeiro e aí atrapalhando a vida do Cruzeiro, era menos legal para o Corinthians, para o corintiano. Então, acho que tem tudo isso no contexto. E o pacote de jogos, evidentemente, você vinha de 6 derbys, 1 vitória do Palmeiras, 3 do Corinthians, você fala, beleza, vamos para o 3º empate e a conta do ano vai ficar 3 para o Corinthians, 3 empates e 1 vitória apenas do Palmeiras. E as vitórias nos jogos que valiam... Mata-mata, né? Jogos de mata-mata. O título mata-mata. O palmeirense, você não encontra um argumento para ele assinar empate. Nem antes, nem durante, nem depois. Sim, exato. Sim, atrapalhou no campeonato, atrapalhou a questão da rivalidade do ano. Chama isso o empate do Flamengo. E deixou de vencer um jogo em que o time foi melhor. Né? Eu acho que até agrava o fato de ter jogado para ganhar e não ter ganho. Eu acho que o que provavelmente o palmeirense assinaria antes da rodada é o seguinte... Mantenha a distância em relação ao Flamengo no começo da semana. Ninguém ganha. Claro, onde que eu assino, entendeu? Só que aí, a partir do momento em que o Flamengo empata com o Grêmio, o Palmeiras tinha a possibilidade de ficar em primeiro por pontos perdidos e perdeu essa possibilidade. Até porque